Fala galera, beleza? Estamos aí para mais uma aula de história, agora com o conteúdo Mesopotâmia. Eu e meu amigo Fofão, sempre ali comigo, beleza? Estamos vinculando aí as habilidades do segundo bimestre agora, nesse momento histórico, no marco histórico aí do planeta, né? A nossa quarentena, tá sofrível essa quarentena, difícil, mas vamos ficar em casa, vamos se proteger. Beleza? Sem mais demoras, bora lá! Bom, vamos iniciar aí falando do nome. Por que Mesopotâmia, tá, pessoal? Seguinte, Mesopotâmia não é nenhum país, é uma região. Não é um continente, é uma região, é um local. A Mesopotâmia fica entre dois grandes rios importantes, tá? É o Eufrates e o Tigres. Esses dois rios deram condições para que existisse civilização ali, tá? Então, a partir desses rios, desse rio, né, que a sociedade ali se estabelecer, começou a dar frutos. Mas, um grego, não foi nem um povo ali da Mesopotâmia que deu esse nome, né? Um grego passando por ali, sem conhecer, né, o dialeto deles, no meio ali dos dois rios, ele começou a filosofar, né? Os gregos adoram filosofia. Chegou ali e falou, ó, tem um rio do lado ali, rio do outro. Eu acho que como será que é esse nome daqui, né? Meio, meso, né? Ele falou, tô no meio, um território no meio entre dois rios, os Tigre e Eufrates. Então o que acontece? Eu estou no meio dos rios. Mesopotamo, que era o jeito que ele chamava rio. Então, meso de meio e potamo de rio, né? Mesopotâmia. Aí vem a origem do nome. Aqueles rios, pessoal, que a gente está comentando aí, que é o Tigre e o Eufrates, eles sofriam enchentes, né, na primavera. Existia muita enchente, porque durante o inverno as montanhas que tinham lá eram carregadas de gelo, né? E conforme o território ia descendo os rios até chegar àquela região, tá? Então, na primavera começava a descongelar tudo lá. E daí vinha água para todo lado. Fazia com que tivesse as enchentes ali, né? Aquele rio fosse um rio bem produtivo depois para eles, né? Agora o porquê desta cidade, deste local, né? Agora o porquê deste local é estudado até hoje, é tão conhecido e tão por muitos motivos, né? Um deles é que é a primeira vez que existe civilização se organizando, né? Seres humanos tentando se organizar como civilização. Seres humanos começa a surgir ali uma organização, né? Tem um tipo de política, né? Organizar as coisas. Então a sociedade começa a surgir ali. A primeira cidade é ali, né, que existe. A primeira cidade que surge é ali, com 5.000 anos antes de Cristo, né? A primeira cidade surgiu na pré-história. Depois de 1.000 anos da primeira cidade ali, que vem surgir a história. E por isso fica tão marcado aí como o povo que fez essa transição da pré-história para a história, né? 4.000 anos antes de Cristo aí, ó. Então, é um povo, é um local, algumas situações religiosas, econômicas, muita coisa acontecendo. Então, foram povos percussores, né? E por causa das enchentes também, né? Por causa das enchentes que vinham, começaram ali a fabricar diques, né? A represar, a escoar a água, né? Eles começaram a perceber, ó, a água vem em determinado momento.
determinada época. Daí o que que acontece? Ah, vamos fazer os diques, pontes, vamos começar a imaginar como eles podiam controlar algumas coisas da natureza ali. A partir daquele momento surge a sedentarização, né? Ele começa a se estabelecer naquele local, tá bom? Então ele começa a ficar naquele local e ali começou a surgir as cidades, as primeiras cidades, né? Os sumérios, né? Que foram os primeiros povos a ali surgirem, são muito importantes na história, né? Os sumérios inventaram a escrita. Os sumérios inventaram a roda. Os sumérios também eram povos culturais, né? Tinham muita cultura, eram comerciantes, né? Então esse povo percussor aí é muito inteligente, tá? Esse povo aí. Também tínhamos na região os babilônicos, os povos babilônicos, burocratas, inventaram leis, muito importantes também, né? Tanto que foi um dos povos mais importantes, mais lembrados também, porque dominou todos os outros povos dali existentes, né? Que tinham vários povos. E ali também surge Hammurabi, né? O Código de Hammurabi, que é bem conhecido, que até hoje tem origem de algumas leis, né? Código de Hammurabi. Também temos os assírios, povo guerreiro, bom de metalurgia, né? Para quem é guerreiro, fazer arma, mexer com metal, é importante saber manusear essas armas. A fabricação delas é importante para sobreviver. Era um povo guerreiro, forte, né? E como os assírios eram guerreiros e fortes, ficavam no norte, os babilônicos no centro da Mesopotâmia e os sumérios no sul, os babilônicos tinham características tanto dos assírios quanto dos sumérios. Eles eram guerreiros também, como os assírios, então eles tinham algumas características dos sumérios, né? Dos assírios e dos sumérios. Então eles tinham as características dos dois, tanto da cultura, do comércio dos sumérios, quanto da guerra, da metalurgia dos assírios, tá bom? Ali também surge o modo de produção asiático, apesar desse método ser um pouco contraditório, né? Existia esse método no Egito. O Egito fica na África. É assim como é conhecido, né? Como era esse sistema? Tudo que existe ali naquele local, naquela cidade, é do rei, é do dono, tá? O rei, o governante, é o dono de tudo aquilo ali. Tudo que tem lá dentro. E ele redistribui. Então ele pega tudo e fala, esse aqui fica aqui, aquele fica ali. E a sociedade, ela é estamental. O que significa estamental? Ela é paralisada. Estamental, guarde isso, rapaziada. Estamental. Onde está, fica. Estamental. Como é uma sociedade estamental? Você não muda de classe social. Se você é um artesão, seu pai foi artesão, você é artesão, seu filho vai ser artesão, tá? Ele não tem uma mudança. Ah, o meu pai era sacerdote e eu sou artesão. Não. Você continua na mesma classe social que você nasce. Então a sociedade era assim, tá? Ali então surge o principal rei, que foi o rei Hammurabi. Ele cria muitas leis, né? Mais de 200 leis, onde foram escritas numa estela, né? Uma pedra. Essas leis até hoje têm muita influência. Olha, 4, 5 mil anos, 5 mil anos foi criadas as primeiras cidades, né? São leis bem. Tem uma que todo mundo ainda já ouviu falar, né? Todo mundo já ouviu falar, que é a lei de olho por olho, dente por dente. O que acontecer comigo vai acontecer com você, pagar na mesma moeda, tá?
essa lei de Talião, conhecida como lei de Talião. É olho por olho, dente por dente, tá? Não esqueçam disso. Essa é a lei mais conhecida lá do Código de Hammurabi, beleza? O rei, que era Hammurabi, ficou conhecido como o rei das leis lá, né? Outra coisa que eles tinham de importante era a arquitetura. A arquitetura deles era grandiosa, né? Tanto que surge aí a lenda que eles que fizeram a Torre de Babel, né? Que era uma torre para chegar no céu, para tentar alcançar o céu. Outra arquitetura bem lembrada deles também é os jardins suspensos da Babilônia, né? Era um tipo de construção que parecia que os jardins estavam sobrevoando, estavam flutuando, né? Quando chegavam lá, as pessoas olhavam, ficavam maravilhadas com esta que foi uma das maravilhas, né, do mundo antigo. Bom, mas esse lugar não foi encontrado pelos sumérios, né? Esse lugar já vinha sendo frequentado por muito tempo pelos povos que passavam ali, né? Acredito que 11 mil anos antes de Cristo, né? Já tinha povos que tinham passado por ali, já tinham estabelecido ali certa sedentarização, né? Era um lugar propício para isso. Um povo chegava ali, tinha rio perto, né? Era fértil a terra, era propício para que ele se instalasse e ficasse ali. Então os sumérios vieram depois já com algumas coisas vinculadas ali, já tinham certas civilizações rondando ou já morando por ali. Bem, mas a formação da Mesopotâmia deve muito aos sumérios, tá? A gente não pode esquecer disso aí. A cultura desses povos, né? Algumas mitologias existem desde aquela época, ainda nos influenciam, né? Como, por exemplo, a história do dilúvio. A população estava fazendo muita coisa errada. Aí fez com que Deus mandasse um castigo, que era muita chuva, pediu para esse velhinho construir uma arca e ficar lá com sua família. E isso era 2000 antes de Cristo, né? Então é uma história que vem antes da Bíblia e do Noé, né? Outras situações como colocar a criança naquele cesto e jogar no rio, conhecida a história de Moisés, mas casos de Sargão, né? Que também que tem essa história lá da época da Mesopotâmia. Então, são vários mitos que percorrem até hoje, como as leis de Hammurabi. Então, muita coisa do início ali das cidades são influenciadas a nossa sociedade ainda é influenciada sobre aqueles mitos, né, lá da Mesopotâmia. Então, se liga aí. Maninho, então se liga aí, vai lá no formulário, responde lá todas as atividades, beleza? Pode ir pá, fica ligeiro, cuidado, fica em casa, valeu!